Seja bem-vindo ao podcast da Governança Familiar. Eu sou Geraldo Gonçalves e ajudo dono de patrimônio profissional liberal a otimizar a sucessão através da governança familiar. E hoje muito feliz, muito satisfeito, porque estamos recebendo uma pessoa de destaque, um nosso amigo, um cliente da governança, Abdala Mussa. Abdala é aqui de Belo Horizonte, um empresário. Seja bem-vindo, senhor Abdala, ao nosso podcast. O prazer é meu, Geraldo. O Abdala tem um prazer enorme de estar aqui com você. Recebi o convite, tive uma grata satisfação de estar aqui presente. O Abdala, ele, como de resto, as pessoas, as famílias que desejam fazer a sucessão, tinham os desafios. Abdala, o que levou você a fazer a governança familiar, a procurar uma consultoria para te ajudar nesse desafio? Bom, Geraldo, eu tive uma vida muito difícil, né? Eu sou de uma origem muito humilde e consegui as coisas ao longo do tempo com muita dificuldade. Vivendo este mundo que nós estamos vivendo, a história política desse país que nos deixa muitas dúvidas, nos faz pensar e repensar com relação à proteção do nosso patrimônio. E eu tomei a atitude de fazer uma pesquisa sobre a governança familiar. Apesar de não ser um patrimônio grande, é um patrimônio que eu custei a conquistá-lo e eu não gostaria que meus filhos tivesse dificuldade em administrá-los no futuro. E eu vi o caminho da governança como o mais seguro para que eu tomasse essa atitude e tomasse essa decisão. Abdala, como é que você chegou até nós? Geraldo, em pesquisas. Eu acompanhei algumas entrevistas, eu acompanhei não só do Geraldo, mas a sua foi que mais me chamou a atenção e que me passou mais segurança. Porque os esclarecimentos que eu precisava, eu encontrei nas suas palavras. Eu tive algumas dúvidas, por isso é que quando eu cheguei e te procurei, eu já sabia o que eu queria. Exatamente porque eu te acompanhei muito tempo. Te acompanhei mais de 6 meses. Sério? Mais de 6 meses. E para tomar essa decisão, eu não tive nenhuma dúvida, não. Já que eu tomei a decisão de providenciar em vida a destinação dos meus bens e o prosseguimento também da minha atividade, eu tive segurança nas suas informações e eu não tenho nenhum arrependimento, não, Geraldo. Eu fico muito agradecido até por eu ter encontrado esse caminho. Gente, olha a importância. O que Abdala diz é o seguinte, em outras palavras, o que foi feito é o planejamento patrimonial e sucessório em vida, porque não faz sentido essa sucessão pelos meios tradicionais. Essa sucessão que você conhece pelo processo de inventário, outros fazem testamento, acreditando que resolve, mas testamento não evita processo de inventário, outros fazem a doação propriamente do patrimônio e acaba fatiando esse patrimônio, né? O que as famílias fazem, e aqui o nosso entrevistado está dizendo, foi exatamente fazer a sucessão em vida através de uma empresa, através da holding, né? Para que esse patrimônio chegue de forma mais eficaz, mais protegida com a economia para os filhos, para os herdeiros. Não é por aí, Abdala? Sim, e eu tenho um exemplo claro. A minha mãe faleceu há 6 anos. Até hoje eu não conseguia legalizar o imóvel em que ela deixou para a gente. Exatamente por quê? Porque tempos difíceis, épocas passadas, se faziam as construções não bem regulamentadas e também não tinha as exigências que tem hoje com relação a procedimentos de construção. Então eu não consegui legalizar até hoje um imóvel que a minha mãe deixou. Até esse imóvel fomos nós que construímos num lote em que meu pai tinha um barracão onde nós morávamos. Eu não quero isso para os meus filhos, eu quero deixar tudo limpinho. Eu quero deixar que, no dia que eu for embora, meus filhos só vão pensar boas coisas do pai, sabe? Porque se vale a pena um sacrifício de você
formar um patrimônio, vale a pena muito mais você deixar o patrimônio em condições dos filhos usufruírem sem nenhuma dificuldade. Temos aí alguns exemplos em que, para se prosseguir hoje o inventário, é necessário que haja autorização para a venda de algum imóvel para gerar recursos para tocar o inventário. Gente, olha só que bacana essa questão. Na sucessão, o sucedido, ou seja, a pessoa que faleceu, enfim, construiu o patrimônio, ele vai deixar aqui muito mais do que patrimônio. Ele vai deixar uma história, ele vai deixar um legado. E há uma grande dificuldade, né, Abdala, de fazer a sucessão. Porque aí nós temos hoje o Abdala. O Abdala, respeitosamente, ele manda no patrimônio, ele faz as reuniões de conselho olhando no espelho. Ele é dono. Só que aí vem a segunda geração. E a segunda geração, os nossos filhos, eles não se escolheram nem como irmãos. E eles serão sócios. Sócios de uma empresa, de uma sociedade que eles não se escolheram. Querer que uma sociedade de irmãos dê certo, tem que haver algum combinado. Como é que foi isso lá, Abdala, na sua casa? Você tem 2 filhos. 2 filhos. Como é que é esses combinados lá na família Abdala Moça? O meu caso tem um caso muito especial, né? Meus 2 filhos trabalham comigo na minha empresa, onde eles participam da sociedade dela. E me permite, eu vou colocar talvez um ponto importante em que não ocorre na maioria das famílias. Eu sou de família humilde. Meu pai não deixou nada para mim, a não ser ensinamentos. E eu tive a felicidade de construir um patrimônio em cima de uma empresa que eu constituí em 1995, quando eu me aposentei aos 45 anos de idade. Mas como assim aposentar aos 45 anos? Geraldo, eu fui registrado num banco dia 1º de setembro de 1964, onde eu já trabalhava desde 1963. E antes de trabalhar nesse banco, eu já trabalhava desde os anos e anos de idade. Bacana, hein? O meu pai, quando eu me formei no 4º ano primário, na cidade onde eu morava, que é Vespasiano... Aqui, Vespasiano é a região metropolitana de Belo Horizonte. O que aconteceu? Lá não tinha escola pública de formação acima do primário. Tinha que se pagar, tá certo? Meu pai não tinha condição de pagar essa escola para mim. Meu pai, toda a vida, foi um homem muito transparente. Virou para mim com maior tranquilidade. Meu filho, eu não tenho condição de pagar a escola para você. Eu vou arrumar um emprego para você. Meu pai me empregou aos 11 anos de idade. E aos 13 ele chegou perto de mim e falou assim, agora eu vou te colocar num emprego melhor. Meu pai era um homem de um bom relacionamento. Papai era um sírio que veio, parece que aos 14, 15 anos da Síria, fugido de guerra. Mas era um homem muito sábio. Papai, ele, apesar de ser sírio, ele falava o português correntemente, que as pessoas até assustavam. Por que o senhor não tem nenhuma resquícios da língua árabe? Não, eu aprendi o português. Bacana. E ele aprendeu sem ir à escola. Um homem que estudava realmente a vida, né? Aí, quando foi em 1964, eu, com 14 anos de idade, fui registrado no Banco Agrimisa. Eu falo hoje com o maior prazer, Banco Agrícola de Sete Lagoas, da qual, em 1995, eu tinha 31 anos de carteira assinada ininterruptamente, e naquela época já se falava em passar a aposentadoria para 60 anos de idade. Eu tinha 45. O que eu fiz? 31 anos. Já me dava 8 salários mínimos naquela época. Eu requeria aposentadoria, com uma semana eu consegui a aprovação da minha aposentadoria, porque o elemento pegou minha carteira. Não teve nenhum dia de interrupção, não teve nenhuma dúvida. Foi lá, olhou os documentos, tudo ok.
Bom, aposentou. Aposentei e em 1995 não vou ficar à toa. Aí foi empreender. Aí eu falei, vou montar uma empresinha aqui só para eu brincar depois da aposentadoria, porque o dinheiro da aposentadoria não dava para atender minhas necessidades. E não. aí virou aquela coisa maravilhosa que eu visitei lá. Graças a Deus. Que bom. Cara, graças a Deus. O governo ganhou muito, né, Geraldo? Porque eu aposentei e sou aposentado até hoje, lógico, mas eu tenho hoje 50 funcionários. 50 funcionários. 50. Que bacana. Agora, Abdala, diz para mim, como é que foi, como é que a família, porque você teve que conversar com a sua família, como é que a família do Abdala reagiu a essa ideia de fazer a governança, de fazer esse planejamento sucessório em vida? O que acontece, Geraldo? Meus filhos, como trabalham comigo, nós tivemos ao longo do tempo muito respeito um pelo outro. Eu, minha filha, meu filho, no trabalho nós não somos pai e filho, lá nós somos colegas de trabalho. E o respeito de opiniões, ele é mútuo. É difícil você falar isso, mas na minha casa acontece isso. Eu respeito o meu filho, eu respeito a minha filha como profissionais. E, inicialmente, a minha filha não queria prosseguir na carreira, ela fez administração, especializou em alguns cursos, fez alguns cursos complementares, que foi finanças, posteriormente ela fez direito, passou na OAB com muita grandeza, né? Conseguiu fazer uma pós-graduação de RH, fez pós-graduação na área fiscal. E eu falei, é uma pessoa completa para a minha empresa. Preciso desse aqui. Ela ia fazer concurso público. Quanto que é a linha de concurso público que você vai falar? X, papai. Então, faz o seguinte, trabalha meio horário comigo e o outro horário você cuida da sua casa, da sua família, e eu pago se você quiser. E ainda te contemplo com 6%, né, da participação da empresa. E ao contemplar com elas essa participação, eu ainda dei mais 6, que meu filho já detinha alguma parte. Então, o que acontece? Para motivá-los a continuar e para que eles pudessem me ajudar a crescer e melhorar, como de fato aconteceu, eu tinha que dar uma recompensa. Qual que é a recompensa? Olha, eu quero essa observação. Na realidade, esse planejamento sucessório, você já está fazendo ele de alguma forma. Talvez o nosso entrevistado nem tivesse o total domínio sobre a questão da governança, mas ele já estava fazendo. Por quê? Ele criou uma ideia de pertencimento. Porque a empresa familiar, infelizmente, de um modo geral, ela tem muita dificuldade de passar da primeira para a segunda geração. Né, passar de pai para filho, no caso do nosso Abdala, 2 filhos. Então lá atrás ele já começou a tratar desse assunto e foi levando até onde dava, até que chegou num determinado momento e disse, olha, eu tenho que dar um outro passo, porque o Abdala também, como qualquer outro dono, qualquer outro fundador, ele tem que viver, ele tem que usufruir das atividades dele e ele ir para um outro nível mais estratégico. Né? Porque não pense você que faz a governança, que faz o planejamento sucessório, que você vai perder poder. Nada disso. Você vai continuar mandando, igual é o caso aqui de Abdala Mussa. Ele fez o planejamento, ele fez a governança, mas ele continua mandando. Ainda que os filhos sejam donos, sejam titulares do patrimônio. Mas enquanto o Abdala estiver aqui, ele manda. É claro, gente, que não há imposição. Vocês estão vendo aqui pelas colocações que ele fez. Então, o desafio da sucessão na empresa familiar é você conjugar os interesses da primeira geração, os interesses do fundador e o sucedido e os interesses dos sucessores, fazendo isso de forma tranquila para que esta sucessão ocorra de forma harmônica. Agora, se não fizer nada disso e deixar a sucessão pelos meios tradicionais, você tem visto aí fora que não é legal, não é bom, é caro, é demorado. Você mesmo acabou de dizer, Geraldo, eu tenho um processo de inventário da minha mãe
que não tem briga, mas tem 6 anos que nós não conseguimos terminar. Não é isso que você quer para a sua família, para os seus filhos, né? E não é isso que um dono do patrimônio, pessoa coerente com a realidade, também quer para os filhos dele. A esse propósito, Badela, se você pudesse, vou dizer assim, porque nós precisamos de impactar pessoas, nós precisamos de mostrar para as outras pessoas que existe isso. Porque, gente, olha para você ver, nós temos no Brasil aproximadamente 23 milhões de empresas. Menos de 1% tem isso aqui que nós estamos conversando. Abdala, se você pudesse dar alguma dica, se você pudesse dar alguma ideia para outros empresários, donos de patrimônio, sobre a governança, o que você falaria com eles, Abdala? Geraldo, eu tenho uma convicção de que eu fiz o processo dentro da maior lisura possível com a minha família. A governança permite que você faça justiça e que faça com que todos os seus negócios sejam prosseguidos, ou seja, que prossigam dentro da normalidade, sem interrupção, desde que você adapte cada situação no processo da governança, que são muitas diversidades. O meu processo, com a sua ajuda, eu consegui colocá-lo no melhor termo possível. Bacana. Vou deixar meus negócios limpos, prontos, para a hora em que eu for embora, meus filhos não tenham nenhuma dificuldade, que não tenham nenhuma preocupação. E você que é conhecedor, eu sou apenas... Conheço o básico do que... A modéstia... Aqui, ele acha que eu dou dica para ele. Na realidade, eu aprendo demais com você, que é dono de patrimônio, porque olha a vivência. Ele já fazia a governança familiar, entendeu, Badela? Você é fera. Não tinha segurança, Geraldo. É mesmo. Não tinha. Eu fazia o que eu entendia que era certo. Entendo. Que era o justo. Que era o justo. Uhum. Né? Era o quê? Fazer com que meus filhos interessassem pelos meus negócios. Então, eu fiz com que eles fossem realmente motivados a continuar no processo. Uhum. Porque não adianta você ficar detentor de todo o poder, de todos os recursos, e seus filhos crescendo sem o potencial que talvez seja maior do que o seu. Então, se você der poder ao seu filho, der condições ao seu filho, para que ele possa desenvolver o trabalho, principalmente na sua empresa, é mais uma força que você ganha, né? Então, esse processo, eu quando tomei essa decisão, eu não conhecia, mas eu tinha um propósito. Uma ideia de justiça? Tinha. Porque eu tenho uma outra formação, Geraldo. A minha mulher é do lar. Vou amanhã, não tenho nenhum combinado nem nada. Ela é detentora de 50%, os outros 50% são dos meus filhos. Tá. A minha mulher não vai saber o que fazer com o negócio, sabe? E aí, atrás disso, vem outras coisas, outros interesses que podem mudar. O custo da sucessão? Não, além do custo da sucessão, que você sabe que... eu fiquei surpreso, eu não sabia que o custo da empresa... holding familiar, seria a este custo, que eu considero, em função do valor do patrimônio, muito pequeno, Geraldo. Apesar do meu patrimônio ser pequeno, mas se você calcular aí os impostos que você vai pagar caso haja uma situação de inventário normal, a pessoa pensa 10 vezes, não é 2 não. Pensa 10 vezes. Gente, olha, você acha que a sucessão é cara. Você tem absoluta razão disso. A sucessão é muito cara. Mas talvez o que você não saiba ainda é que a sucessão vai ficar ainda mais cara. Está lá em Brasília um processo de reforma tributária. Deixa eu te falar. Morrer no Brasil hoje, nós estamos gravando isso aqui em 2023. Dezembro de 2023. Morrer no Brasil hoje custa em torno de 15%.
É muita grana. Agora, se você morrer nos Estados Unidos é 40. Então, se você for morrer, morra no Brasil, que é mais barato. Só que, passando a reforma, e eu acho que não tem dúvida que ela vai passar, a sucessão vai ficar ainda mais cara. Porque o ITCD ou ITCMD, de acordo aí com cada região, vai passar a ser progressivo. Quanto maior o patrimônio da família, maior será o imposto a ser pago. Fazendo a sucessão em vida, e é isso que a Abdala está testemunhando aqui para nós, não é que não tem imposto. Lógico que você tem imposto, mas ele é muito menor fazendo a sucessão em vida do que pelos meios tradicionais. Porque tem um outro fator, Abdala, que é o fator tempo. Você deixa as coisas regularizadas. Se você fosse vender a casa da sua mãe, nessa história que você acabou de contar para mim, você não conseguiria vender, porque ela está irregular. Por quê? Tem 6 anos de um processo de inventário que não tem conflito, no caso do falecimento da mãe de Abdala, e por ter essa experiência negativa lá no inventário da mãe, que não tem briga, mas tem 6 anos que ele não consegue terminar. E aí, isso pode acontecer com o patrimônio dele, com o meu patrimônio, etc. Porque uma outra questão, e aí eu chamo a atenção de você, é o seguinte: infelizmente, nós, Abdala, a gente nasce com a sementinha da eternidade. Você já percebeu isso? Não é? É isso mesmo. Abdala, morre eu o nosso... vou morrer. Não vou morrer. Morre o meu amigo, morre o meu vizinho, mas eu não morro. Abdala, chegou um amigo lá para mim e disse assim, o empresário falou assim, olha, e se eu morrer? Eu falei, não, para aí. Você vai morrer. Você vai morrer. A questão é que existe uma questão cultural. A gente não gosta de tratar disso. Mas você é um empresário de sucesso. E ao fazer a sucessão, Abdala, você sinaliza também para os seus stakeholders, para os seus funcionários, seus colaboradores, que você está pavimentando a estrada. Porque eles não vão ficar desguarnecidos na sua falta. Eu desejo muita saúde, Abdala, muitos anos de vida para você, mas um dia você não vai estar aqui. E a empresa familiar é a cara do dono. Você entende? Então, a falta de Abdala não pode trazer desconforto ali ou instabilidade para os funcionários, porque aqueles caras, você treinou aquela força, entendeu? Então, eles têm que dizer o seguinte, olha... A empresa onde que eu trabalho deixou as coisas organizadas, né? Agora, Abdala, me diz uma coisa aqui. Você teve alguma resistência dos 2 filhos, da esposa, não? Não, porque eu fiz somente pratiquei um ato de bem para eles. Eu pensei comigo, eu não vou levar nada para outra... Caixão não tem gaveta, não tem vou bolso. levar nada. Então, eu tenho que providenciar. Mas o que me deixou mais convicto é que eu poderia fazer de tudo sem perder o domínio. Já que eu continuo dominando tudo, sabendo que se amanhã, no dia que eu for embora, eles vão ficar satisfeitos, porque tudo foi feito de comum acordo, Geraldo. Quando você tem uma família que eu levanto a mão para o céu e agradeço de ter uma família maravilhosa. Que bacana. Minha mulher e meus 2 filhos, o entendimento nosso, não houve nenhuma dúvida de nada. Nada, nada. E o meu processo foi um pouquinho diferente, que você sabe, que não é normal. Exato. Né? Mas eu falo, meus filhos hoje, o estado de contentamento deles e de tranquilidade... Você conversa com meu filho ou com minha filha que você vai ver. Não, eu já conversei. A satisfação deles. Né? Pai, onde é que o senhor vai? Eu vou resolver um assunto. O senhor vai lá no Geraldo? Vou. Beleza, dá um abraço. Por quê? Eles sabem, eles participaram comigo aqui na reunião, na primeira reunião com você. Depois disso não foi preciso, porque eles entenderam o que nós queríamos. Que o que eu queria era o que eles também... Todo filho quer. Né? Ter a certeza de que eu vou continuar o processo do meu pai, desde que eu tenha entendimento do assunto, né? Que não é todos não são iguais, né? Sem interrupção
de processo produtivo e outras coisas mais, né? Top. Isso. E outra coisa, Geraldo, eu não posso falar aqui, mas se você for raciocinar que o futuro, o domínio dos bens estão cada vez mais A propriedade está sendo próximos. relativizada. A verdade é essa. Não é, Geraldo? A propriedade privada está sendo relativizada, né? Isso é fato. Isso é fato. Então, assim, você fazer esse planejamento, essa proteção patrimonial, não é que você vai fazer blindagem, não existe isso no direito, Não. né? Mas existe uma proteção. Quando eu saí da minha casa hoje, eu fechei a minha porta, né? Isso eu estou minimamente protegendo a minha casa, protegendo a minha família. Não estou dizendo que uma pessoa não possa ir lá e conseguir entrar na minha casa, mas ela vai ter mais dificuldade, porque a porta está fechada. Se a porta do vizinho estiver aberta, fica mais fácil a pessoa ir lá. Então, criar essa estrutura de governança é fechar a porta. É uma proteção mesmo. É uma proteção. A não ser, não é tudo. Não, mas pelo menos eu fiz a minha parte. Abdala, e aquela tranquilidade para você também, né, Silvio? Desse aspecto, eu não tenho mais nenhuma preocupação, porque tem um outro fator aí, sabe, Geraldo? Que as pessoas não pensam. Tudo que eu constituir da agora para frente, eu jogo tudo na holding. Que é coisa melhor. E você manda na holding? Mando. E eu estou fazendo o quê? Família. Tudo para família, na mesma proporção. Acabou. E, ou seja, respeitando a lei, respeitando os seus combinados, mas profissionalizando a sucessão. Protegendo aquilo que você lutou tanto, aquilo que a sua esposa, aquilo que os seus filhos, enfim, a sua família ajudou. Então, nós desejamos, claro, vida longa aos fundadores, vida longa às pessoas, né? Eu, por exemplo, Abdala, não me procure antes dos 100 anos. Eu vou passar do 100, não tem a menor dúvida, né? Claro. Mas eu também, né, Abdala, por exemplo, eu tenho seguro de carro. Você acha que eu quero bater o carro? Não, não. Mas eu tenho um seguro. A casa eu bata. Eu tenho minimamente uma segurança, uma tranquilidade. Você que está me assistindo, fazer a sucessão em vida é uma opção. Mas é uma opção sábia. O que talvez você tenha dificuldade é porque nós, país latino-americano, país ocidental, nós temos muita dificuldade de falar sobre o evento sucessão, sobre o evento morte. Vive-se toda uma vida sem falar sobre isso. Na sua falta, os seus filhos, os seus sucessores terão só 60 dias para decidir um processo de inventário, quando aquele assunto poderia ter sido tratado com tranquilidade. Igual o nosso amigo Abdala Mussa aqui está testemunhando. Isso é uma tranquilidade para você que é dono do patrimônio, mas mais ainda, uma tranquilidade para a família, uma tranquilidade para a sua empresa, para os seus funcionários, né? Que a sua falta vai ser muito sentida, né? Mas não vai impactar diretamente nas questões empresariais, na questão patrimonial. Abdala, o que você vê, Abdala, na grande dificuldade, por dizer assim, os obstáculos, enfim, de fazer essa governança em vida? Quais são, no seu entender, os principais desafios, os principais obstáculos que um dono de patrimônio encontra para fazer a governança em vida, encontra para fazer o planejamento sucessório em vida? Eu não tive muita dificuldade, porque eu que iniciei o processo, né? Mas o que eu acho que acontece é que muitas pessoas não pensam da forma que eu penso, certo? É lógico, todo mundo pensa diferente um do outro. Mas se começar a pensar com relação às dificuldades que terão no pós-morte para a execução de um inventário e começar a fazer um comparativo das dificuldades que você terá
de instituir uma governança através de uma holding, se comparar o inventário com a constituição da holding, você vai ver as dificuldades são diferentes, porque você estando em vida, você consegue resolver as coisas muito mais rápido, muito mais fácil. Ao passo que pós-morte, um herdeiro não resolve sozinho, ele resolve em conjunto, e todos pensam iguais. Esse é um ponto, Geraldo, que as pessoas têm que pensar. Eu não tinha nenhuma dificuldade, que meus 2 filhos e minha mulher, eles se entendem maravilhosamente bem. Estão alinhados, né? Mas vejam bem, o meu filho vai ser o administrador da minha empresa, sugerido pela minha filha. Por quê? Porque ele emprega mais tempo dele dentro da empresa. Ele tem mais conhecimento da empresa. A minha filha não quis nem dividir com ele. Não, pode colocar ele como administrador. Isso me deu o quê? Uma certeza de que o processo deu certo, porque houve concordância dela em deixar com que o irmão seja o líder. Mas ele não vai fazer nada sem a concordância dessa, porque eu tenho certeza pela integridade dele. Olha só, Abdala, você toca num assunto de extrema importância. A escolha do líder, a escolha do sucessor, nós podemos ter as nossas escolhas pessoais, ali só no travesseiro que você talvez pense nelas. Mas nós não podemos, o sucessor, você não pode, não deve escolher quem vai suceder, quem vai ser o CEO da sua empresa. Esta liderança, e é isso que o nosso entrevistado aqui demonstra, ela tem que surgir, ela tem que emergir entre os nossos filhos. Esta autoridade não pode ser uma autoridade que você apontou. Eu quero que ele lidere. Eu já tive casos, Abdala, em que o cliente diz, eu quero que ele lidere. A família, Abdala, começou a brigar na vinda do cemitério. Aonde o filho disse o seguinte, um dos filhos disse, olha, você é escolhido de papai, só que papai agora está enterrado, o papa agora é outro. Ou seja, o fundador escolheu um líder que não tinha autoridade entre os liderados. Então esta autoridade, ela tem que ser conquistada, ela tem que ser reconhecida. Por quê? A empresa familiar é uma sociedade de sócios que não se escolheram. Liderar esta empresa, Abdala, tem que ter esse reconhecimento dessa autoridade. E aí, Abdala, uma outra coisa que eu quero pontuar, para o profissional da governança, né? Para o profissional que vai auxiliar a família. Porque, veja, o processo da governança, quem faz é vocês. Não sou eu. Eu sou apenas, vamos dizer assim, um facilitador. A minha equipe é apenas uma facilitadora. Então você, profissional liberal, que deseja trabalhar nesse mercado de governança familiar, que é um mercado extraordinário. Por quê? Porque ao fazer um serviço de qualidade, ao prestar um serviço de qualidade para a família, a entrega sendo boa, você vai ser bem remunerado por isso. É lógico. E também é natural as recomendações. Você vai testemunhar isso aqui, vai conversar lá com seus amigos, com seus empresários, para que também faça. E é bem provável, eu até espero que você esteja fazendo isso, né? É bem provável que você vai me recomendar. E aí, advogado, contador, que são normalmente os profissionais que trabalham com a governança, né? Você não vai ter falta de cliente, porque é gente demais. Aí o seu cliente está aí do seu lado, às vezes é o dono da pequena empresa que está do seu lado, e ele sequer sabe que existe a governança. É algo transformador, Abdala. Isso tem que ser divulgado, Geraldo. É um pecado. O Brasil, em todas as áreas, nós temos hoje uma falta de conhecimento que gera todos esses problemas que o Brasil está tendo aí, exatamente porque a pessoa não se interessa. Se a pessoa interessar em saber a verdade do futuro, se a pessoa quiser entender o que pode ser um futuro, ele tem que
fazer isso a partir do presente. O que eu posso facilitar hoje para que amanhã o futuro dos meus herdeiros ou dos meus filhos seja melhor? Tem essa possibilidade. A possibilidade está aí. Agora, a falta de conhecimento, a falta de buscar o saber é que dá realmente esse vazio, né? Em que, se a pessoa perceber hoje o quanto eu poderia ter feito isso, eu já deveria ter feito isso antes, né? Porque isso não é só para... Eu acho que não é só para velho, não. Ou seja, eu não me considero velho, não. Claro que não. Isso é para o jovem de 40, 50 anos que já tem um grande patrimônio, ele já pensar nisso. O que já tem formação de família. Se ele já pensar nisso, ele pode formalizar. Além da governança familiar, ele vai evitar muita despesa no futuro. Isso, não tenha dúvida disso. Porque, veja, Abdala, porque além de proteger o patrimônio, foi o que você fez, você também gerou economia tributária, você fez o alinhamento dentro da família para que não tenha nenhum ruído, para que a coisa fique tranquila. Porque, gente, o grande desafio das empresas familiares é exatamente esse, a sucessão. Você aí na sua rua, você vai ver diversos exemplos. Não estou nem dizendo aí na sua região, não, é só na sua rua mesmo. Famílias, e aliás, algo feio, né, Abdala? As famílias entrarem em litígio, irmãos brigando com irmãos, chegando em via de fato por causa de divisão patrimonial. Porque, infelizmente, o dono do patrimônio não teve a sabedoria, não, talvez até quisesse, mas não sabia que existia isso. Então, nós precisamos, e é esse um dos propósitos nossos aqui, é compartilhar esse conhecimento. Não é necessariamente me procurar, não, mesmo porque eu não consigo atender todo mundo, a minha equipe não consegue. Mas procure o seu profissional, procure quem você achar que atenda melhor. Mas saiba o seguinte, profissional liberal, profissional contador, advogado, você que trabalha com a governança familiar, né? Se você tiver aí, eu quero crer que você tenha, um celular, um acesso à internet e um computador, né, e tendo conhecimento e buscando a informação, você está apto a iniciar os estudos, iniciar o trabalho com a governança familiar. Por quê? No caso do Abdala, ele disse aqui no início, você não me conhecia, né, você nunca iria no meu escritório, a não ser depois que você tomou o conhecimento por onde? Pelas redes sociais. Exatamente. E quando o Abdala Mussa chegou no meu escritório, o Abdala já tinha me comprado mentalmente. Ele já tinha comprado. Explica isso para nós, Abdala, porque você me contou, mas eu quero compartilhar isso aqui. Porque é simples. Você tem que ter convicção, primeiramente, no que você vai fazer. E tem que se convencer de que você vai ser bem assessorado. O que eu fiz foi, na primeira consulta, eu te falei, Geraldo, não precisa fazer apresentação. Dispensa a sua apresentação. Já o conheço, já assisti várias entrevistas suas e eu acho que nós vamos encontrar aqui o que eu estou querendo. E eu, principalmente, por eu estar bem, não tinha muitas informações, eu tive que buscar em você as informações necessárias para formar a ideia que eu queria e se estava compatível exatamente com o que estava no meu pensamento. E eu consegui buscar de você as informações que eu queria, inclusive outras que eu não tinha entendimento, porque tem muita coisa que... as diversidades são grandes, porque tem família com 10 herdeiros, como tem família com um herdeiro só. Não faz diferença, faz? Um herdeiro ou 10... Vai ter processo de inventário, vai ter imposto. Não faz diferença. E aí, existem outros casos também em que não há entendimento, como a minha família teve entendimento, mas você tem solução para isso. Você colocou isso para mim, porque você não sabia que a minha família tinha bom entendimento. Então, você colocou alguns pontos
em que se houvesse algum desentendimento, poderia se fazer assim, 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 que você tem conhecimento profundo e cada caso é um caso, né? Então, isso me convenceu de que eu deveria realmente fazer esse processo. E eu aconselho, com muita convicção, de que eu fiz a coisa certa e que eu aconselho quem não tem conhecimento pleno, que faça um estudo, procure vai lá no se Dr. informar. Google. Vai lá no Dr. Google. O Dr. Google está lá. E aí você vai encontrar as respostas, muitas respostas, né, Geraldo? E assim que tiver uma convicção de que é o caminho certo, procure o profissional. Eu tive o prazer e tive a felicidade de procurar o Geraldo, e eu recomendo ele. Exatamente porque eu encontrei todas as respostas que eu queria e estou satisfeito com o processo. Agora, Abdala, vamos falar um pouquinho de tempo. Então, uma aguinha, Abdala, tem aqui, pega aí. Vamos falar de tempo, vamos falar de prazo. Você relatou que lá na sua família, lá o inventário da sua mãe, já tem 6 anos, não tem conflito e vocês não terminaram o processo de inventário. O prazo da governança que você desenvolveu foi um prazo compatível com as suas perspectivas, enfim? Eu tenho um ponto interessante. Não depende do escritório. Depende de quem é detentor dos documentos. Eu falo, todo o processo da minha vida, eu tenho um procedimento. Eu estico a corda e não bambeio. Enquanto eu não resolver o problema, eu não solto. Então, o meu processo é rápido demais, porque tudo que o escritório me pediu, 24 horas, todos os documentos, 24 horas. Por quê? Eu tinha convicção que se eu não fizesse, você teria condição de fazer o que era para eu fazer? Eu preciso de documento tal. Sem documento dá para prosseguir o processo? Não dá. Então, depende muito. E uma outra coisa, Geraldo, importante. Quando se faz um inventário, Geraldo, vai pagar uma taxa. Quem é que paga a taxa? Não é dividido para todos? Um tem dinheiro, outro não tem. Então deixa para depois, todo aí vai só prosseguindo. E no caso da governança, quem paga a taxa? É você. Você paga na hora. Você não deixa para depois. Aí o processo vai embora e flui. Desde que você não fique segurando o documento e não fique atrasando o fornecimento dos dados para prosseguir. Este fator, eu falo para você, eu fui cuidadoso. E se de fato quer o processo rápido, tome esse mesmo procedimento, faça isso. Não atrase na entrega dos documentos, não perca prazo, né? Porque o processo não depende somente do escritório e nem de que está contratando. Depende da justiça, depende do poder público e uma série de coisas mais. Se os documentos não chegar redondo lá, ele volta. Agora, olha uma questão importante, Abdala, que nós estamos tratando, e talvez você não tenha ainda a dimensão dessa questão. A governança, ela tem que... Existem os 3 ciclos da governança, que é a família, o patrimônio e a sociedade e a empresa. Você não faz a sucessão só na família, ou você não faz a sucessão só no patrimônio através da holding. Você tem que entender os 3 ciclos da governança e aplicar as ferramentas, cada família de um jeito. Talvez o documento que a equipe fez para a família de Abdala seja diferente do documento que eu vou fazer para você. Eu vejo, Abdala, as pessoas fazendo holding, acreditando que é o remédio para todos os males. Holding é muito importante, mas holding cuida só do patrimônio. E a família? E o alinhamento com seus filhos? Tá tranquilo? Não é holding que cuida disso, não. E o alinhamento dentro da sua empresa, do contrato social, as coisas estão alinhadas? Então a governança, gente, entenda, a holding é uma filha da governança. Mas você tem conselho de família, diretiva de vontade, family office e várias outras ferramentas que você tem, que vão ser aplicadas de acordo com a realidade de cada um. E é por isso que é extraordinário, e eu convido a você
Profissional liberal, advogado, contador, enfim, são os dois profissionais que eu vejo trabalhando muito na governança, entendeu? Você será um facilitador. Quem faz a governança acontecer mesmo é a família. Você está vendo aqui a realidade. E os meios hoje de comunicação facilitaram tanto, né, Abdala? Que você está aqui, não sei onde você está agora, mas aonde você está, tem internet? Você tem um telefone aí que pega bem? Um computador? Você está apto a começar a entender e a prestar serviço nessa governança. Por quê? Claro que é bom eu ter esse contato físico com você, mas eu tenho, Abdala, clientes em diferentes locais do Brasil. E eu sou amigo deles e a gente conversa e faz as orientações, porque hoje, gente, você tem tanta ferramenta, seja nos cartórios, seja no poder público, todas de forma virtual. Isso facilita muito. A situação nossa, por exemplo, eu só vi a primeira vez no seu escritório. Depois disso eu não voltei, não. Você observou isso? Você só foi uma vez? Foi uma vez, só no primeiro... na primeira entrevista que nós fizemos. Entendi. Não voltou Nem mais. no contrato, na assinatura do contrato, eu vi no seu escritório. Foi tudo via internet. Então, realmente, onde você está não interessa. Pode ser aqui no Rio, São Paulo, Brasília. Qualquer lugar. Não faz em qualquer lugar. Eu entendi, aliás, sou prova disso, né? Uhum. Que eu só vim aqui na primeira entrevista. Que bacana. Gente, isso é para possibilitar uma facilidade para o dono do patrimônio, para a família. Porque as famílias, por exemplo, ontem, Abdala, eu atendi uma família, 4 filhas e um fundador. A esposa, infelizmente, já faleceu. Né? Tinha filhos em diferentes lugares, inclusive uma filha na Austrália. Eu tinha que fazer a reunião às 6 horas, em razão de fuso horário, às 18 horas, em razão do fuso horário, que ela estava levantando lá na Austrália. Entendeu? E vai ser feito. Agora, você imagina se esse pai não fizer essa sucessão, onde essas filhas, ainda que estejam todas alinhadas, mas em diferentes locais, em diferentes situações, etc. E quando tem o pai vivo, a mãe viva, os filhos respeitam, né, Abdala? É verdade. Os filhos respeitam. Né? Ainda que possa ter alguma resistência, o pai chega, a mãe chega e conversa e resolve a parada. Sem dúvida, né? Facilita muito, né? E uma coisa que eu acho também, Abdala, o papel da mãe, sabe? O papel que eu chamo, Abdala, eu chamo a mãe da embaixadora da governança. A mãe, eu até brinco com a minha mãe, né? Eu coloquei esse apelido dela. Minha mãe, sabe, Abdala? Minha mãe não está forte, mas meu pai não está mais aqui. A minha mãe é meio que um bagre saboado, você entendeu? A minha mãe, ela transitava bem com meu pai, transita bem com os filhos. Então, a minha mãe e as mães, eu as nomeio como a embaixadora da governança. Né? Você tem muita facilidade de conversar com seus filhos, né? Mas nem sempre é assim. Alguns conflitos... Né, que às vezes a mãe tem mais facilidade de solucionar, né? E uma coisa que eu vejo, Abdala, também, é a preparação dos seus filhos, no sentido seguinte: você fez a sucessão de forma ordeira, de forma responsável, e você entregou. Isso é uma corrida de longo prazo, né? Um percurso longo. Você está passando o bastão para os seus filhos. E eles, a segunda geração, tem que ter a sabedoria, o discernimento que você, fundador, teve, para que eles possam, no momento futuro, entendeu? Também fazer o mesmo, para que o legado do fundador, Abdala Mussa, possa continuar. Tem essa possibilidade também, né, Geraldo? Barata. Exatamente, porque eles já conhecem o caminho. Não é verdade? Então, eu acho, Abdala, aquilo que você colocou, não dá para eu simplesmente aqui resumir em algumas palavras. Isso é um jogo grande, né? Você foi para a prateleira de cima. Tem muitas possibilidades, muitas. E o alinhamento familiar, ele é de extrema importância, que felizmente você conseguiu. E, ao mesmo tempo, os seus filhos, os seus sucessores,
alinhados, certamente farão isso com os filhos dele, né? Ou seja, com a terceira geração, ou seja, os netos de Abdala. E um processo bem conduzido não quer dizer que esteja sendo lesivo ao patrimônio, ao poder público, certo, Geraldo? Uhum. Não há nenhuma falcatrua desse processo. Uhum. Se tivesse, eu não faria. Porque, certamente, se você fizer alguma coisa que não esteja dentro da legalidade, amanhã vai ser derrubado. Com certeza. Né? E eu achei interessante que tudo que nós fizemos na integralização do patrimonial dos bens, nós renovamos todas as matrículas. Isso aí já é uma situação de segurança que não há nenhum problema dentro daquela matrícula, que a matrícula está correta. Que não é assim hoje. Você sabe que tem muitas que têm problemas que o futuro é que vai mostrar. Né? Olha, exatamente. Como é que a questão da legalidade do ato? Talvez, né, muitas pessoas não sabem, mas o contrato social da holding, ele tem força de escritura pública. Não sou eu que estou dizendo. Vai lá na Lei 8934, artigo 64. O contrato social tem força de escritura pública. Então, os bens que você integralizou na holding, vai ser o documento que você vai levar para registrar no cartório de imóveis. Você já está economizando no cartório de notas. Fazer a transferência do patrimônio, para você não pagar, por exemplo, ganho de capital. Você tem alguma dúvida? Vai lá no decreto do imposto de renda. O decreto de imposto de renda é o 9580. Está lá no artigo 142. Eu posso integralizar o meu patrimônio na holding pelo valor declarado no meu imposto de renda, sem que eu pague lucro imobiliário, sem que eu pague imposto de renda. É uma facilidade. Proteger o patrimônio, você que quer saber aonde que está a fundamentação, vai lá no artigo 49 do Código Civil, 48, 49, está ali. Você vai ver que é a estrutura legal ali prevista. Ou seja, você, dono do patrimônio, tem o direito de escolher essas estruturas para proteger o seu patrimônio. Né? Porque como é que o empresário, né, o empresário que está aí no mercado, que tem os seus, né, as suas obrigações, você não vai se enveredar em algo ilegal, em algo que tem alguma dúvida. Né? Você só fez porque lhe foi apresentado os fundamentos da holding, os fundamentos da governança familiar. E os órgãos públicos têm que aprovar, Geraldo. Se não tivesse legalidade, eles não aprovariam. Uma das coisas que eu tomei cuidado em saber foi isso. Isso é legal? Pode ser feito? Pode ser feito, eu vou fazer. Se não puder, não vou fazer. Eu tive convicção que pode ser feito, fiz, estou satisfeito. Abdala, eu agradeço muito a sua vinda a esse podcast da governança familiar, a esse bate-papo. Você saiu lá da sua empresa, né? Você deixou seus afazeres, né? E você tem uma missão, eu sei disso, você já me falou, que é levar esse assunto, levar essa ideia para os seus patrícios, enfim, para os empresários com os quais você se relaciona, para que nós possamos impactar mais pessoas. Né? Abdala, suas considerações finais, fique à vontade para que nós possamos encerrar. Eu fico muito agradecido até de estar aqui com você, Geraldo, para testemunhar as vantagens, né, que nós temos em fazer esse processo da governança, instituindo uma holding formalizada de acordo com cada caso é um caso. Quero deixar claro que o meu foi bem sucedido. Recomendo, porque eu sou um homem da paz, eu sou um homem que quero ver todo mundo feliz, sabe? Eu não escondo para mim as coisas boas. As coisas boas que eu tenho, eu gosto de distribuir também. E tenho convicção de que o que eu fiz
atende perfeitamente a minha família no futuro. Eles vão ter orgulho do pai, com certeza. E eu sei que há reconhecimento deles hoje. E no futuro é que eles vão mais ainda agradecer essa atitude. E quero parabenizar o seu escritório, porque seu escritório foi muito eficiente em todos os atos, do princípio, no meio, e estamos quase finalizando. Amém. Acredito eu que a última atacada é agora para finalizar definitivamente. Agradeço muito, Geraldo. Muito obrigado. Ô, Abdala, eu que fico agradecido pelo reconhecimento, vou levar isso para a equipe. E para você, que é o dono do patrimônio, né, pense nessa possibilidade. Pense em entender um pouco da governança, né? Para que isso seja aplicado aí na sua família. E você, profissional liberal, você, advogado, você, contador, está aqui uma grande oportunidade, né? Um leque, um mercado novo que é a governança familiar, que você pode trabalhar com liberdade geográfica. Aonde você estiver, você pode prestar esse tipo de serviço, né? Impactando pessoas, fazendo um serviço de qualidade, né? Mudando positivamente a realidade do dono do patrimônio e, consequentemente, sendo bem remunerado por isso, né? Mas se você, dono de patrimônio, tiver interesse, tiver alguma dúvida, né, e quer contar com o nosso apoio, eu vou deixar aqui o nosso telefone, vou deixar aqui o QR Code, para que você possa mandar suas informações, suas dúvidas, seus documentos, para que a minha equipe possa analisar. E você, profissional liberal, você advogado, você contador, né, nós temos lá na nossa empresa alguns programas que faz todo sentido para você. Nós temos uma mentoria em grupo, onde nós ajudamos os profissionais liberais a entenderem o processo da governança, né? E a faturar pelo menos 30 salários mínimos por mês prestando esse tipo de serviço. Temos também a mentoria individual avançada, que é algo mais personalíssimo, né? Nós vamos tratar individualmente a questão, né? E temos também a mentoria premium, que é um high ticket, é claro, mas é algo ainda mais sofisticado, que vai te levar para um nível ainda maior, caso você já entenda de governança. Se você está começando agora, eu sugiro, né, que você acesse aqui o nosso QR Code, acesse aqui o nosso telefone, venha fazer uma mentoria em grupo, para que para que a governança familiar possa ser apresentada a você e você entender que existe um mercado gigante, um mercado enorme de governança familiar, né? E você prestará um serviço de qualidade e será muito bem remunerado por isso. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima.